A gente vai falar, então, como eu disse, né, a gente vai falar sobre como prescrever esse sistema construtivo de modo correto. Já vou adiantar aqui que não tem uma solução mágica, infelizmente, né? Não tem uma resposta universal. Eu gostaria muito de essa resposta de modo universal, mas infelizmente não tem. Como essa live fica sempre gravada, eu vou me apresentar porque provavelmente tenham pessoas que não me conheçam ainda. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista, um arquiteto apaixonado pela profissão, eu acho que já deu para perceber isso. Sou uma pessoa que participa de bastante concursos, assim, é uma coisa que eu tenho como meta participar de concurso. Então, já fui finalista desses 3 concursos, né, inclusive da Design Class, esse internacional, e sou finalista agora do Prêmio Félix Candela. Inclusive, o Prêmio Félix Candela é uma surpresa que eu tive, porque eu até tinha postado lá para quem segue que eu ganhei a menção honrosa, né, no Prêmio Félix Candela. Mas depois, eu vou discutir isso com vocês lá, vou mostrar depois, mas eu acabei descobrindo que eu não ganhei menção honrosa. Na verdade, eu sou um dos finalistas para a próxima etapa. Então, assim, eu não sei nem dizer o quão feliz eu tô com isso. Eu participei sozinho, né, desse concurso. E imagina, os jurados são incríveis, assim, são os maiores, um dos maiores arquitetos, né, são vários, na verdade. Tem a Carla Joaçaba, tem Gustavo Trabo, que são brasileiros, mas tem outros que são internacionais. Então, eu tô muito feliz de estar entre os finalistas. É um concurso muito grande no México. Mas depois, isso é outra hora, eu explico certinho o porquê dessa história toda. E também já fui finalista de um concurso de imobiliário, tá? Então, basicamente é isso. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre esse sistema construtivo, né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quais os sistemas que estão aí no mercado? A gente tem uma gama infinita, né, de sistemas, a gente sabe disso. Elenquei alguns aqui para vocês. Então, a gente tem a alvenaria convencional, né, sistema tradicional, que é aquele sistema de vedação, laje, pilar e viga. A gente tem a alvenaria estrutural, a gente tem o steel frame, wood frame, estrutura metálica, concreto pré-moldado, sistema construtivo em bambu, taipa de pilão. Aí tem outros, taipa de mão, né? A gente tem até o tijolo ecológico, enfim, tem uma gama infinita aí de materiais. E a primeira ressalva que eu quero fazer aqui com vocês, na verdade é quase que um alerta, é que nós, né, arquitetos e urbanistas, nós somos os responsáveis pela especificação desses materiais. Eu até coloquei aqui, né, que de forma alguma é um engenheiro. Mas, na verdade, o engenheiro ele pode fazer parte, na verdade, ele deve fazer parte desse processo de concepção. Mas o que eu quero dizer com essa frase é que a gente não pode conceber um projeto sem saber qual o sistema construtivo e entregar na mão do engenheiro para que ele escolha, né, ele faça, opte por esse sistema e ele faça essa escolha por você. Isso não pode, em hipótese alguma, jamais, tá? Então a gente tem essa responsabilidade porque a gente vai discutir sobre isso, né? Ela vai envolver o processo de concepção, mas a gente vai se aprofundar mais aqui. Então, mas como prescrever? Eu uso esse termo prescrever, eu acho que ele é muito interessante e vou até fazer uma analogia aqui com vocês, porque eu acho que cabe muito nessa ocasião. Então, quando a gente pensa pro médico, assim, quando a gente faz essa analogia com a medicina, o que acontece? O paciente ele chega pro médico com algumas queixas, relatos, queixas, né, do que ele está sentindo. O médico ele vai absorver tudo isso e ele vai começar, dentro da cabeça dele, fazer um pré-diagnóstico para que ele consiga identificar essas queixas, né? E, portanto, conseguir dar uma resposta. Então, imagina que você chega para o médico e fala assim, olha, eu tô com uma dor debaixo dos seios, próximo da coluna, eu tô com ânsia de vômito, não consigo sentir muito cheiro. E aí ele vai falar assim, então é vesícula, né? Você tá com problema na vesícula. Então, ele precisa, na verdade, de 2 coisas. Ele precisa saber identificar o que você está sentindo, né? Porque não adianta eu falar para ele não saber o que é, de onde que está vindo aquilo, né? Pode vir do rim, do fígado, do esôfago, sei lá. Então, ele precisa saber de onde vem, né? Fazer essa correlação. Mas, mais do que isso, também, ele precisa, além de saber diagnosticar, ele precisa saber tratar. Então, aí ele vai precisar saber qual medicamento ele pode prescrever, tratamento, né? Qual protocolo ele vai ter que passar ali para que você melhore. Então isso é super importante. Na arquitetura, a gente também pode aplicar essa visão. Só que a arquitetura, nesse sentido, é um pouco mais complexa. Porque o paciente, na verdade, o nosso cliente, né? A gente vai ter esse paciente/cliente, mas na verdade a gente tem algo muito mais complexo que é o terreno e as condicionantes. Então a gente não vai ter um objeto de estudo, né? A gente vai ter vários objetos ali que a gente precisa considerar na hora de aplicar esse diagnóstico para prescrever esse sistema correto.
Então é super importante que a gente saiba, né, falando do sistema construtivo, que a gente saiba identificar quais são essas patologias, mas que a gente também conheça esses sistemas para que a gente consiga prescrever o sistema correto. Porque não adianta identificar, mas também não saber qual você vai prescrever. E é justamente isso que a gente vai entender aqui nessa aula de hoje, nessa live. Vamos falar um pouquinho das consequências também, né, de não se escolher o sistema correto? Então, se você não escolhe o sistema construtivo adequado, você vai sofrer essas consequências. Na verdade, vocês sofrerão essas consequências. Vocês, porque você, enquanto arquiteto que prescreveu aquele sistema, você falhou, né? E o pior é que o seu cliente, que não tem nada a ver com isso, ele também, né, se você for um arquiteto que está atuando, ele vai sofrer mais ainda do que você. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é a questão do gasto, né? Então, o gasto maior do que o esperado. E isso, gente, é uma coisa que acontece muito, mas muito mesmo. Eu vejo que é uma coisa, inclusive, que afeta muito não só o profissional em si, mas a profissão como um todo, né? A arquitetura já tem esse estereótipo, né, de ser algo para gente rica, de luxo e não sei o quê, de alto padrão, né? Essa palavra que está aí no mercado. E quando você prescreve o sistema incorreto, você pode onerar muito essa obra e, por consequência, fazer com que o cliente não tenha dinheiro para terminar. Isso gera um desgaste muito grande com essa relação com o cliente, né? Isso é muito chato. Além de uma irresponsabilidade da sua parte, né? Você prescrever o sistema incorreto vai fazer com que ele não consiga terminar a casa dele, a obra dele, né? Seja lá qual for o projeto dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Ou ele vai ter que se endividar com o banco, porque talvez ele se planejou para fazer aquela obra com um X de orçamento e você fez um projeto do qual ele começou a levantar a estrutura, mas como ele não tem essa capacidade, né, de saber, ele não tem essa capacidade técnica, você que deveria ter, ele confiou no seu trabalho, levantou essa estrutura, só que lá no meio da obra o dinheiro acabou. Sendo que no briefing ele disse para você que ele tinha um X, né, um orçamento para ser gasto. Então, isso é muito crítico, assim. Eu acho que é um problema muito grande, que tem muitos arquitetos fazendo projetos rasos e cometendo esse erro muito grave. O outro é a questão do conforto, como eu disse, né? Então, prescrever um sistema incorreto, e a gente vai falar muito sobre isso também, a gente viu isso na live passada, né, das condicionantes intangíveis, prescrever um sistema construtivo incorreto também vai fazer com que aquele ambiente tenha um nível de conforto decadente. E isso é muito ruim, porque aí ele vai ter que utilizar estratégias ativas, né? Quando, na verdade, você, enquanto arquiteto profissional, deveria ter colocado estratégias passivas quando necessário, né? Na verdade, não quando necessário, quando possível, né? Porque existem lugares, zonas que de fato precisam de estratégias ativas. Mas é uma irresponsabilidade, né, da parte do arquiteto quando ele não considera isso. E o sistema construtivo precisa estar atento a isso, né? Na verdade, essa é a escolha, né, do sistema. Outra coisa também é a redução da qualidade e da resistência desse material, né? Então, eu coloquei até aqui um exemplo que é muito comum, que é a questão das zonas litorâneas, né? E quando fala zona litorânea, aço, né? Portanto, e aí a gente pode pensar nessa questão, né? Porque o aço, na verdade, se a gente for pensar, hoje tem tecnologia para isso, tem pinturas especiais, tem processos especiais, né, que dão conta disso, mas o quanto isso vai onerar a obra também? E será que esse é o sistema mais adequado para essa condicionante que está ali, né? Então a gente precisa pensar muito nisso na hora de prescrever esse sistema. E se a gente não se atentar a tudo que a gente está dizendo aqui, você pode cometer esses erros e, portanto, fazer com que a sua obra tenha uma decadência, né, de longevidade, né? Ela vai ter problemas, patologias e também vai ter esses problemas com o cliente também, que é chato, né? A gente depende muito de indicação, né, também. Então, ter essa relação estável com ele é super importante e também você dormir bem, né? É super importante também, com a consciência limpa, sabe? Mas aqui eu acho que é isso. Deixa eu passar aqui para o outro. Vamos lá. E aí eu queria também discutir aqui com vocês, que é uma coisa super importante, qual o papel, né, do engenheiro, na verdade essa dualidade, né? Qual o papel do engenheiro e do arquiteto nesse processo? Então, na verdade, instigar vocês a pensarem sobre isso. A gente, enquanto arquiteto, a gente tem um papel de pré-dimensionar isso. Na verdade, o engenheiro calculista, ele precisa pegar o seu projeto já pré-dimensionado, né? Pré-dimensionado no sentido de você minimamente ter pensado no quanto de carga que ele está aguentando, né? Não estou falando de cálculos aqui, né? Até porque quem sou eu sou péssimo nisso. Mas você precisa ter noções, né? Noções mecânicas daquele material para que você, quando passar para aquele engenheiro, ele consiga dimensionar de forma adequada. Mas percebe que se você... Imagina essa situação aqui, ó. Você começa a levantar um projeto no AutoCAD, né? Só o 2D,
E aí você não especifica qual é o sistema construtivo. E aí você dá para esse engenheiro e ele pergunta para você, tá, João, mas e agora? Qual é o sistema que você está utilizando? E aí você fala assim para ele, não sei, cara, coloca o que você quiser aí. É muito problemático isso, né? Primeiro, porque ele vai achar que você é muito ruim, né? Segundo que, eu não estou falando nem de questão profissional e essas coisas, mas do próprio projeto em si, porque se você, vamos comparar aqui, né? Até coloco o exemplo aqui de uma casa do sistema convencional com uma taipa de pilão. O processo de concepção é completamente diferente. Primeiro porque a taipa de pilão ela é autoportante. Agora, se a gente já olhar para o sistema tradicional, tem pilar e viga, né? Não é autoportante. Tem as vedações, a própria espessura da parede, né? Dependendo da taipa, pode chegar de 30 a 40 centímetros, o sistema convencional de 12 a 15, entende? Já começa por aí, é completamente diferente. Então, desde o início da concepção, a gente precisa já ter em mente, ter claro, na verdade, qual sistema você vai utilizar. Não dá, e eu percebo isso, eu também cometia bastante, eu cometia bastante esse erro também na faculdade, tá? Eu tô falando de tem lugar de fala para falar isso, porque eu cometi esse erro na faculdade. Eu simplesmente levantava a parede de 15 centímetros e não pensava qual sistema eu utilizaria para aquele projeto. Isso é um erro gravíssimo, né? Então, se você está na faculdade ainda, também presta atenção nisso. Então, e aí eu falo aqui também que, só para fazer essa analogia, né, que é a mesma coisa do bolo e do pudim, né? Então, fazer um bolo e um pudim, ambos vão para o forno, você tem que fazer uma massa, um preparo, mas vão ter texturas diferentes, vão ter processos diferentes, técnicas diferentes e resultados diferentes. A taipa, né, se a gente, utilizando essa comparação aqui do sistema tradicional e da taipa, é a mesma coisa. Parece que é a mesma coisa, é uma parede, mas são completamente diferentes. Então a gente precisa ter essa consciência. E eu trago sistemas aqui, né, são bem diferentes, né, mas tem sistemas que são mais parecidos, mas ainda assim tem essa diferença que é muito grande. Outra coisa, se você não dá a solução adequada, o engenheiro vai dar. E aí, provavelmente não vai ser da forma que você queria. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito isso pra gente. Ele era um professor de engenharia, inclusive, super legal, tenho amizade com ele até hoje. E ele falava muito isso pra gente, olha, se você não der a solução pro engenheiro, ele vai colocar pilar em tudo quanto é lugar. E ele não tá errado, gente, é o jeito dele, né? Então, na verdade, você que precisa prescrever isso da forma correta e dar essa solução para ele. Ele não é obrigado a solucionar o seu projeto por você. Então, tomem cuidado com isso, e aí sempre fica aquela coisa, né? Também sempre da relação, né? Abalada. Então, é importante a gente pensar muito nisso, assim, o que você está entregando para ele, né? E como isso vai se desencadear. E também, para você que tem escritório ou pretende ter, tem muito essa relação triangular, né? Entre engenheiro, arquiteto e cliente, né? Então, também preservar a sua reputação, né? Então, imagina, você dá uma coisa super mal dimensionada e aí comenta com o cliente, isso gera uma certa constrangimento, assim, sabe? Então a gente tem que se preocupar, sim, com isso. E também queria dar uma dica aqui para quem está na faculdade ainda e principalmente para quem vai fazer o TCC. Se arrisque no sistema construtivo. Isso é super importante, gente. Eu vejo que tem uma galera assim que fica com muito medo porque é o TCC, não vou dar conta e não quer se arriscar, né? E na verdade não, é o lugar que você tem que se arriscar, é justamente na faculdade. O meu projeto eu fiz de madeira laminada colada e MLC e CLT, né? Madeira laminada colada e madeira laminada cruzada. Porque eu não sabia nada sobre esses sistemas e eu fui pesquisar mesmo no meu TCC justamente porque eu queria ter esse conhecimento. Então eu acho que é uma boa oportunidade de você se arriscar e até vai influenciar muito na sua nota, inclusive, né? Uma coisa é você fazer algo tradicional, outra coisa é você se arriscar. Mas também, ao mesmo tempo, toma cuidado, porque é para se arriscar, mas com certo cuidado, porque se você se arriscar muito e depois não dá conta de dar uma resposta à altura, aí também você pode ter um prejuízo. Então, vai no seu limite aí também, que isso é importante. Galera, outro ponto super interessante, na verdade super importante, é a questão do contexto. E acredite em mim, o contexto ele vai também influenciar muito na escolha do sistema construtivo. Então, quando a gente fala de contexto, na arquitetura a gente está se referindo ao ambiente físico, cultural, social e histórico, né? Eu trouxe aqui essa imagem, né, do projeto da Escola Guarani Mibia, que é um projeto autoral, porque justamente aconteceu isso comigo. Essa condicionante, na verdade, foi uma das protagonistas para que eu escolhesse esse sistema construtivo, que é a madeira laminada colada. De novo, né, eu utilizei no meu TCC e utilizei aí novamente, porque esse projeto está inserido numa área rural muito densa, né, de vegetação,
Portanto, eu queria que esse projeto tivesse uma justaposição, e não uma contraposição. A minha professora de restauro estaria orgulhosa agora de mim. Mas eu queria sim essa justaposição, não queria uma contraposição, mas esse entorno. Então, eu queria que esse projeto se integrasse, sabe? Então, quando eu olhei, e óbvio, eu avaliei outras condicionantes também, e tudo fluiu para que eu escolhesse esse sistema. Então, mas sem dúvida alguma, esse contexto, ele foi de fato uma condicionante protagonista para que eu escolhesse. E também queria falar para vocês do sistema misto. Então, aqui, se vocês olharem, só nessa imagem, se vocês olharem, a gente já percebe que tem um sistema misto, né? Então, a gente tem a madeira laminada colada na estrutura, que faz essa cobertura, e depois a gente tem e aí tem vigas que estão passando. Para quem não viu esse projeto, inclusive, ele está salvo no canal do YouTube, a gente fez live sobre ele, tá lá completinho, dá para vocês verem. Mas tem essas vigas passando de estrutura de madeira laminada colada, mas tem essas paredes também autoportantes para ajudar a segurar a estrutura, que é de taipa de pilão. Então a gente tem dois sistemas aqui, então um sistema misto, que também dá para ser utilizado tanto no TCC como para o cliente mesmo, né, como solução. A Gabi falou... a Gabi tá falando que cai bem aquela historinha, né, do arquiteto colocou um pilar bem no meio daquele lugar que o arquiteto não queria, mas quando na verdade você, né, enquanto arquiteto, deveria ter previsto. É justamente isso, gente. É justamente isso. E aí fica sempre aquela rixinha, né, entre arquiteto e engenheiro, que na verdade é uma bobagem, porque a gente precisa muito deles, e eles precisam muito da gente. Se cada um fazer o seu papel, não tem esse problema, esse tipo de problema. Então vamos lá, vou aqui passar para o próximo. Então, e aí o próximo a gente vai falar também sobre o orçamento, que é o outro carro-chefe aqui, que é super importante quando a gente está falando de sistema. Então, um grande erro que eu percebo muito quando a gente está falando de sistema construtivo é quando os arquitetos, principalmente quando a gente fala de alto padrão, parece que essa palavra alto padrão, né, principalmente quando a gente está falando de condomínio também fechado, parece que ativa na cabeça do arquiteto que ele tem que fazer automaticamente um grande vão ou um balanço, né? E gente, balanço e grandes vãos é sinônimo de muito dinheiro. E então, prescrever esse tipo, na verdade, você, na concepção do projeto, colocar isso no seu projeto, você precisa considerar o orçamento desse cliente. E uma coisa que eu percebo também, muito erro, é arquitetos prescrevendo isso, na verdade não prescrevendo, colocando isso no desenho, no croquis, mas não prescrevem o sistema ideal para dar resposta mecânica para solucionar, né, esse grande vão ou esse balanço. E aí esse projeto aí ele faz bonitinho, o 3D tá lá lindo, e aí quando chega na mão do engenheiro, a gente tem dois problemas. Aquela questão que a gente já discutiu aqui do orçamento, ou essa questão da estrutura em si, porque ele vai falar, né, olha, essa estrutura aqui não está bem dimensionada, então, na verdade não está bem pré-dimensionada, né, então a gente vai precisar aí trocar esse sistema, a gente vai precisar usar outro tipo de estrutura. E aí volta para o cliente, e aí o cliente vai perguntar o que aconteceu, aí vai ter que explicar, falar, não, olha, teve essa alteração, então tem esse constrangimento, mas para além disso é uma irresponsabilidade do arquiteto, porque, né, principalmente se tiver um orçamento reduzido. Gente, orçamento reduzido, esquece balanço, esquece grandes vãos, né? Outra coisa, especificar um material que o cliente não pode pagar, né? Que é o que a gente está falando também. Então, que lindo aquela viga vagão. Que estrutura metálica, vou fazer uma linguagem super minimalista, super leve, então vou utilizar uma estrutura metálica, e aí o cliente não tem orçamento para isso. Então, o orçamento é super importante, eu acho, né, a gente sabe, enquanto arquiteto, do desafio, né, então o orçamento eu acho que ele é, sem dúvidas, uma das condicionantes, né, uma das espinhas dorsais, né, assim, uma condicionante muito protagonista pra gente, então a gente tem que ficar muito atento a isso. E eu sempre falo para vocês também que projeto potente não é projeto de alto padrão, então a gente consegue fazer projetos potentes, sim, né, sem grandes valores aquisitivos, né, sem ser uma obra muito onerosa. Outro ponto, eu queria também que vocês se atentassem, vocês já perceberam que em concursos de arquitetura de conjuntos habitacionais, sempre, na maioria das vezes, na verdade, vai ter estruturas autoportantes, né? E é muito comum, até coloquei a foto aqui do projeto do Alejandro Aravena, que inclusive ganhou o Pritzker, né? De um conjunto habitacional que ele faz com blocos de concreto. E por que eles fazem isso? Tem também um caso muito
eu acho que é mais recente do que o do Aravena, que é a da Casa da Vila Matilde. Agora eu estou na dúvida, na verdade, se é mais recente. Mas que também é com o mesmo sistema. E é com o mesmo sistema por vários motivos, né? Primeiro, o dorsal mesmo é o orçamento, de fato, porque você vai conseguir economizar em caixaria, em formas, né? Isso, de fato, ajuda bastante. Então, por ser um sistema autoportante. O outro ponto também importante é que essa estrutura ela fica aparente, né? E aí alguns vão gostar, outros não. Eu acho que fica super interessante plasticamente. Mas o principal é o custo disso, né? Porque quando a gente fala em reboco no sistema tradicional, na verdade, ele vai solicitar várias coisas. Então a gente tem reboco, argamassa, a gente tem massa corrida, massa acrílica, a gente tem pintura, fora a mão de obra de tudo isso. Então quando a gente coloca isso numa planilha, vai ficar muito mais caro. Então, um conjunto habitacional, que geralmente tem um recurso mais pequeno, né, para se executar, vai sempre ocorrer, na verdade, vai sempre recorrer a esses recursos. Então, é interessante quando a gente começa a entender isso, sabe? A casa da Vila Matilde também, então tinha um orçamento muito pequenininho, então eles fazem a casa dessa forma. Então, é isso que eu estou falando para vocês, da gente tentar entender essas coisas para que a gente consiga prescrever o sistema correto. Então, se você sempre pensar assim, né? Então, eu tenho um cliente que tem um poder aquisitivo maior, ok, então a gente pode ir por esse caminho aqui, a gente tem essas possibilidades aqui. Não, eu peguei um cliente que não tem um poder aquisitivo tão alto, na verdade o orçamento está bem restrito, então automaticamente você já sabe o caminho, né? Voltando naquela analogia lá com o médico. Então, a gente vai saber o que prescrever para aquela situação, né? Que seja mais adequado nesse sentido. Até a imagem aqui também que eu coloquei de baixo, só para referenciar vocês, para dar essa referência para vocês, desses vãos, né? Então, esses vãos são caros, né? Que mais? Gente, e são caros, eu não sei, eu sigo engenheiros, né? E tem balanços, tem vãos que vão encarecer a obra a cerca de 100 mil, 200 mil reais, tá? Só para vocês terem ideia do quão caro é. Então, às vezes, o cliente tem, sei lá, 200 mil para construir a casa dele, ou como é no caso da casa da Vila Matilde, da Dona Dalva, se eu não me engano, ela tinha, não sei se era 100 mil ou 150, para construir a casa dela. Já tinha um terreno, né? Ela só tinha esse dinheiro guardado no banco. Então, era impossível fazer um balanço, né, na casa dela. E também não tinha porquê. Mas só para que vocês entendam isso. Tá, vamos para o próximo aqui. Outro ponto fundamental também, muito importante, é a questão do conforto térmico. A gente até discutiu também um pouquinho sobre isso na outra live, né? A live passada, sobre as condicionantes intangíveis. Mas, de fato, é importante que ela esteja aqui porque ela é uma das condicionantes que vão ditar quando a gente fala da escolha do sistema construtivo. Então, eu trago aqui, inclusive, né, a gente tem a NBR 15220, que é a norma de desempenho, que ela vai, na verdade, não especificar, na verdade, ela vai fortemente recomendar o sistema que você utiliza, né? Então, se vocês derem uma olhada nessa norma, para quem não conhece, eu acho que a maioria aqui conhece, ela vai dar alguns indícios pra gente de qual sistema. Então, determinadas zonas, ela vai falar que essa parede, ela tem que ser uma parede leve, ou ela tem que ser uma parede pesada. Quando ela recomenda que seja leve ou pesada, na verdade ela está falando de densidade, né? Então, quando ela fala que é pesada, a gente pode recorrer, por exemplo, à taipa de pilão. Quando ela fala que é leve, a gente pode, sei lá, ao wood frame, né, a outros sistemas. Então, daí a gente já consegue partir para um caminho e entender. Então, e aí, em primeira instância, a gente pode olhar, assim, né, o conforto térmico e aí partir para essas outras condicionantes que a gente já discutiu, que a gente vai discutir ainda aqui. Então, o conforto térmico ele vai estabelecer, né, essa densidade do material, se é refletor também ou não, e se há necessidade de inércia térmica. Então, com base nessas recomendações, aí vocês já terão esses primeiros indícios, né, para escolher esse sistema correto. Então, percebe que só aqui, até aqui, né, a quantidade de coisas que a gente já discutiu, né, o quão importante é a gente estabelecer isso e só até aqui, quantas coisas que a gente precisa considerar e conectar para fazer essa escolha mais assertiva. Então, deixa eu passar aqui para o próximo. A gente acabou também na verdade, eu acabei me adiantando um pouquinho aqui, mas outra coisa que é super importante é a gente considerar o cliente. É uma condicionante, gente. O cliente acaba que é uma condicionante, né? A gente até trouxe aqui para vocês essa analogia com a medicina, mas o cliente, para mim, ele entra como uma condicionante. E aí, tem uma coisa que a gente discutiu muito aqui já, sobre essa questão do cliente, né? Dele sempre optar pelo sistema tradicional. Então, você apresenta sistemas para ele, sistemas que são mais adequados, né? Você prescreve isso para ele, mas ele sempre acaba optando por aquele tradicional. Então, e isso a gente já discutiu aqui, que tem muito a ver com a mídia hegemônica, né? Com esse estereótipo que se cria sobre a arquitetura.
Tem até uma história interessante que a gente discutiu numa live com a Andresa, que eu até contei essa história. Uma vez eu participei de um curso, e é uma arquiteta famosa, só que o nome dela é complicado, agora eu não lembro. Mas ela estava fazendo um projeto, era na Amazônia, e era um projeto sustentável, um projeto de madeira. E aí ela ficou lá cerca de 2 semanas para tentar identificar as problemáticas, conversar com a população local, né, fazer essa investigação mais aprofundada. E nessa estadia dela, ela começou a perceber que as casas vernaculares, né, o sistema tradicional de lá, ele estava sendo substituído pelo sistema convencional, né, o sistema de vedação, de bloco cerâmico. E ela ficou muito intrigada com aquilo. E aí, nessa aula, a gente discutiu muito sobre isso e a gente chega à conclusão, né, que, na verdade, várias mídias põem isso para eles, de que a boa arquitetura, né, e principalmente essas questões, né, de alto padrão, de ter uma casa melhor, né? Então, quando eles não se sentem representados pela mídia, quando eles olham para ela. Então, eles preferem optar por esses sistemas que estão lá, né? Essa representatividade. Então, quando ele liga, por exemplo, a novela, ele não vê a casa dele lá na novela, a casa de madeira. Ele está vendo uma casa que é pintada, né? Aquela casa com pé direito duplo. Então, eles, de certa forma, eles estão procurando esse tipo de construção. Só que não é o recomendado para eles, né? Geralmente as novelas são... E geralmente os projetos são rasos também, né? Ainda tem esse ponto ainda. A maioria, nem todos. Mas a maioria. E aí tem essa problemática. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente precisa, então, envolver o cliente durante esse processo de concepção. Por 2 motivos. Primeiro, para que você não perca tempo, né? Então, vamos supor que, de tudo que a gente conversou aqui, o mais adequado seja que você prescreva uma taipa de pilão para o seu projeto. Só que o cliente não está de acordo. Então não adianta você fazer o projeto todo em taipa, sendo que ele não está aberto a esse sistema. Então você só vai perder tempo. Então é super importante que você envolva ele nesse processo de concepção. E a gente já discutiu sobre isso também, que você tenha argumentos fortes, né, tenha uma boa apresentação para que você explique para ele o porquê que aquele sistema é o mais adequado para ele. E aí vai de você. Mas é super importante envolver ele, né? Então, para que você não perca tempo e para que também ele não se frustre, né? E você tenha esse retrabalho e aí começa esse desgaste também. Porque é chato, né? Quando o projeto não é aprovado e às vezes você faz um baita de um projeto e aí chega lá no final todo orgulhoso e aí ele não aprova, né? Então, isso é meio chato. Então, envolva ele para que você não tenha esse problema, tá? Deixa eu trocar aqui para o próximo. Outro super importante é a questão da mão de obra e da matéria-prima. Porque talvez você, de tudo que a gente disse até aqui, os indícios apontem para que você utilize, eu não vou nem falar da taipa porque já está batido, eu vou falar, sei lá, do wood frame. Talvez, de tudo que a gente disse até então, esse seja o mais adequado. No entanto, você não tem essa especialização, você não tem essa mão de obra local. E aí você precisa exportar essa mão de obra. E aí vai gerar custo, né? Essa obra vai ser mais onerosa. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, e aí a gente tá vendo que tudo se conecta. Então fica mais onerosa, mas será que ele tem orçamento para isso? Ah, tem. Ah, então vamos... Aí, se ele tem orçamento, mas e a questão da pegada de carbono? Transportar todo esse material, né, de um outro local, essa mão de obra, quanto que isso vai custar, né, pro planeta, né, quando a gente fala na pegada de carbono. Então a gente vai sempre conectando essas condicionantes. Então a gente tem que escolher, na verdade, um sistema construtivo que seja possível também. Não adianta a norma falar pra gente que aquele seja melhor, mas se o seu cliente não tem orçamento. Então, se você está trabalhando, né, a Natália, que está aqui com a gente, ela trabalha com arquitetura social. Então, se o cliente não tem, se a norma fala para ela, olha, na verdade ela não vai falar, ela vai recomendar o sistema, né? E na verdade ela nem especifica, mas vamos supor que ela chegue à conclusão que o melhor seja a taipa ou a madeira laminada colada. Só que o cliente dela não tem esse poder aquisitivo. Mas a Natália, ela precisa, sim, dar uma resposta sofisticada, né, para esse cliente. Então, o que ela vai fazer? Né? Então, precisa de uma parede mais densa, com uma massa térmica maior. Então, vamos dobrar essa parede do sistema tradicional, vamos colocar alguma vedação. Enfim, a gente precisa dar uma solução nesse sentido, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente tem técnica, a gente não fica preso aos sistemas, né? Por isso que é super importante, eu falo para vocês, ter técnica aplicada à concepção. E criatividade vem daí também, sabe? Quando tem esses desafios. Então, se você tem um desafio e não tem um orçamento, você vai recorrer a um sistema, né, diferente, enfim. Isso é muito importante vocês terem em mente. Deixa eu trocar aqui de novo, peraí.
e vamos para a conclusão. Então, galera, a gente discutiu sobre esses temas aqui, que vão ser super importantes, né, na hora de fazer essa prescrição desse sistema correto, de forma correta. Então a gente, né, tem a mão de obra, matéria-prima, conforto térmico, orçamento, contexto, cliente, né? Eu acho que, na minha visão, são dos principais. Só que o que eu queria falar para vocês é que eles se interligam. Eu acho que vocês, durante a minha apresentação, durante a minha fala, vocês perceberam isso. A todo momento eles estão se interconectando, né? Então não tem também uma condicionante que seja isolada. Quando a gente está falando de zona de conforto térmico, a gente está falando de um material específico, e aí a gente recorre ao orçamento para ver se o cliente vai ter, né, esse orçamento. E aí a gente define que sim, que ele tem esse orçamento, portanto que a gente pode utilizar, mas aí a gente pergunta, mas tem mão de obra local para isso? E aí a gente volta para a estaca zero, porque a gente fala, não tem. Entende? Que as coisas vão se conectando, né? E aí o que eu aconselho vocês a fazerem é eleger uma condicionante que seja protagonista, para que ela guie, né, para que seja o carro-chefe e guie vocês durante esse percurso. Por exemplo, uma que eu acho muito forte é a questão do orçamento mesmo. Ao contrário, né, a arquitetura, na minha concepção, é também arte. Ao contrário de um artista plástico que pega uma folha, um muro, um papelão até, e faz a sua arte, a arquitetura não, ela precisa de financiamento, né, e não é barata. É super necessário que se tenha orçamento para se fazer. Você considerar o orçamento como uma condicionante protagonista pode ser uma boa causa, e para que você consiga de fato executar o projeto e para que dê tudo certo. Então eleja uma que seja protagonista, né, que seja uma que vai impactar de forma muito mais que tenha de fato um impacto muito mais profundo, e depois você vai interconectando essas outras para que você opte pelo melhor sistema. Eu acho que essa é a forma mais correta de se fazer essa prescrição, né? De fato por escolhas e por exclusão, qual o melhor e qual que é o pior nessa situação, e aí você vai chegar num denominador comum e vai conseguir prescrever o sistema correto. E quando a gente fala de projeto potente, é super importante, tá, gente? Um projeto potente, ele sempre vai ter um sistema adequado para aquele projeto, para aquela situação, porque é o que eu sempre falo para vocês, o projeto potente, ele é responsivo. E não tem como ser responsível se você não der uma boa resposta para essa condicionante, né, central, que é a escolha do sistema construtivo. Então, como eu disse, tudo se conecta, se interliga ao mesmo tempo. Bom, gente, é isso, a live de hoje. Eu estava super empolgado com esse tema. Tô feliz também com esse formato aqui. O que vocês acharam? O que vocês acharam da live? E é isso, gente. Então, até a próxima. E não esqueçam lá de deixar o like lá na live depois que eu salvar. E deixar o comentário também, porque vai ajudar bastante. A Gabi falou... Gostei do formato, só não sei se funciona bem no PC. Pois é uma coisa que a gente vai ter que ver, Gabi. Mas é uma live piloto aqui, uma live teste. Se não funcionar, depois eu vou regravar também essa aula aqui para deixar lá no YouTube. Mas eu acho que vai funcionar. A Natália falou, muito boa live, obrigada. Imagina, eu que agradeço vocês, de coração. Então é isso, gente. Até a próxima.